Bom dia, galerinha do nono ano, galerinha do PEJA. Bom, para quem não sabe, PEJA é Projeto de Educação de Jovens e Adultos, então essas aulas se dedicam a eles também. Bom, eu tô aqui com o material da prefeitura, terceira semana. Olha só que novidade, temos quadro para corrigir exercício. Que coisa chique. Então, conforme o combinado, a gente vai primeiro corrigir esses exercícios aqui. Depois a gente passa para a apostila. Bom, é semana 3, página 14 primeiro. Número 1. Observe ao seu redor e escreva o nome dos objetos que são considerados matéria. Essa resposta é pessoal, então eu tenho aqui caneta, eu tenho papel, eu tenho sofá, eu tenho quadro, tudo isso aqui ao meu redor é matéria. Agora tem que ver o que tem ao redor de cada um de vocês. A 2. De acordo com a organização molecular, em qual estado físico se apresentam os modelos? Então eu tenho o gelo, que as moléculas estão mais organizadinhas no estado sólido. A água, líquido, a organização já diminui, e o vapor no estado gasoso. Indo para a página 15, aí a gente tem no número 3 o ciclo da água. Fala que a água é encontrada na natureza em vários estados físicos. Ele quer saber, provavelmente, quais são as mudanças de estado físico no ciclo da água. Então, a gente tem duas mudanças importantes aí. A água dos rios, mares, oceanos, ela evapora. Primeira mudança aí, página 15, o exercício 3. Evaporação. Só que essa água, depois, lá nas camadas mais frias, ela vai condensar. Esse vapor vai condensar, virando nuvem. Ou seja, vai para o estado líquido. Então, evaporação e condensação. A 4. No derretimento do gelo, ocorre a passagem do estado físico sólido para o líquido. Bom, passagem do sólido para o líquido, derreteu, a gente chama de fusão. 5. Lembra que eu falei da naftalina? A naftalina, ela é aquela bolinha que a gente usa, que tá falando aí que usa em gaveta para evitar traça, barata. A naftalina, ela começa a sumir, a diminuir. Ela diminui porque ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Então, o nome dessa mudança é sublimação. A 6. Ao colocarmos sacolé no congelador, ocorre a mudança de estado físico no produto. Que mudança é essa? Essa mudança da 6 é a solidificação. Vai para o estado sólido. Vai do líquido para o sólido. Para fazer a questão 7, a gente precisaria de uma explicação que eu já dei em alguma turma. Eu estava procurando o isqueiro que tinha aqui em algum lugar. Entendeu? Mas, enfim, vai sem isqueiro mesmo. O que acontece? Eu queria mostrar a diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico. Se eu rasgo... Segura aqui um minuto. Se eu rasgo isso aqui, é um fenômeno físico. Por quê? Esse papel continua sendo papel. Eu não mudei a composição dele. Eu simplesmente rasguei, virou papel rasgado. Agora, olha a diferença. Vamos botar fogo na casa. E agora? Mudou a cor, mudou tudo. Então, houve uma reação química. Essa queima gerou uma reação química. Isso aqui é um fenômeno químico. Quando muda de cor, quando muda de cheiro, o fenômeno é químico. Se eu quebrar um copo, vai continuar sendo copo. Eu não teria a composição do copo por causa disso. Eu só quebrei o copo. Então, é um fenômeno físico. Mudança de estado. Peguei a água, coloquei no congelador. Eu não teria a composição da água. Simplesmente ela mudou de estado físico. Então, é fenômeno físico. Eu gosto sempre de falar do exemplo do bolo. Se eu pego para fazer um bolo, misturei as coisas. Peraí, eu só misturei. Isso aí é físico. A partir do momento que eu pego aquela mistura e coloco para assar, eu transformei aquela mistura num bolo. Então, ocorre uma reação química. Eu já estou até respondendo uma das coisinhas da 7. Deixa eu apagar que fica melhor. É para colocar se é fenômeno físico ou químico. Assar um bolo, como eu já respondi aí, é fenômeno químico.
Morango mofado. O que acontece? O mofo, o fungo, né, que é o micro-organismo responsável pelo mofo, ele causa uma reação química. Eu mudei a coloração, eu mudei o cheiro. Então, é fenômeno químico. Como é que a gente percebe que a carne está estragada? O cheiro fica ruim e a cor fica diferente. Também é um fenômeno químico. Sorvete derretendo. Só derreteu. É físico. Queimada, como a gente falou do papel. Queimou, é fenômeno químico. Eu espero que esteja claro essa parte. Agora a gente vai para a nossa apostilinha. Eu passei para vocês a página 169. Bom, diga 3 substâncias e suas fórmulas que você encontra no dia a dia. Vamos falar daquela que é polêmica pra caramba na escola, que a gente sabe, né? Que é o NaCl, que é o sal de cozinha. Você pode falar também do O2, que é o oxigênio, que é o gás que está o tempo todo. Uma substância legal, Cl2, né? É o cloro, que a gente usa até para limpeza. Tem outra que a gente pode colocar. Falaram 3, eu estou colocando 4, né? Que é o CO2, que é o gás carbônico que está presente em grande quantidade também. Na 2 é o seguinte, a minha apostila, ela tá, fica até difícil para eu corrigir isso aí, porque ela não tá coloridinha. Isso faz diferença, porque ele representa uma bolinha de uma cor é um átomo, bolinha de outra cor é outro tipo de átomo. Uma bolinha menorzinha é outro tipo de átomo, ele representa o átomo por bolinhas, a gente pode fazer isso. Então, na 2, ele quer o seguinte, descubra pela cor quais são os átomos que formam cada uma das substâncias da figura. A você tem a água oxigenada. Isso já foi questão até valendo bombom ou ponto para vocês. A água oxigenada que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. A água oxigenada. A B. Amônia. 3 átomos de hidrogênio e 1 de nitrogênio. Então, amônia. 3 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. C é a mais comum, né? H2O, a água. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a D, eu vou colocar aqui. Vou colocar a D aqui. A D é o álcool. O que tem no álcool? 2 átomos de carbono, que é esse grandão aqui. A gente tem 1 átomo de oxigênio. E 6 átomos de hidrogênio. Então, é só vocês olharem, de acordo com a coloração que está aí, o que cada bolinha representa, que tipo de átomo cada bolinha representa. Agora, a gente vai passar para a página 170. Mas antes de passar para a página 170, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Olha só. Imaginem que eu tenho um recipiente, aí eu coloquei uma substância qualquer, representei os átomos por bolinhas. Olha só, isso aqui é uma molécula, isso aqui é uma molécula. Essas moléculas são iguais, então eu estou falando de uma substância pura, porque é o mesmo tipo de molécula que tem nela. Só que essa substância pura, ela é uma substância pura composta, por quê? Esse é um átomo de um elemento químico qualquer, esse aqui é diferente, tá? Não está pintado, então é um outro elemento químico qualquer. Poderia ser o monóxido de carbono. O pretinho seria o carbono e o sem pintar seria o oxigênio. Poderia ser isso. E se eu fizer isso aqui? Quando eu faço isso, eu coloquei uma molécula diferente, ó. Não tem o pretinho, é uma outra molécula.
Então, eu fiz uma mistura, ou seja, isso aqui é uma substância, isso aqui é outra substância. Eu misturei as paradinhas aí. Então, isso serve para a gente responder essa questão, essa primeira questãozinha aí. Olha só, o que que tem na A? Na A eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso, basicamente, e eu tenho isso aqui. Ou seja, se não são iguais, são moléculas diferentes, são substâncias diferentes. Coloquei duas substâncias no mesmo pacotinho, eu tenho uma mistura. Então você pode falar que é uma mistura porque é formada por substâncias diferentes. Ou por moléculas diferentes. A B. O que que nós temos na B? Na B tá tudo igual. Todas elas são assim. Então, isso aqui é uma substância pura. Indo além, isso aqui é uma substância pura simples. Por quê? Eu tenho o mesmo tipo de elemento químico. Ou seja, todos eles estão pintados de preto, são átomos iguais. Então, é uma substância pura porque você tem a mesma molécula. Formada pelo mesmo tipo de molécula. A C. A C, eu tenho o seguinte, eu tenho isso aqui, ó. Aquele que eu tinha feito, mais ou menos, porque não são todas as moléculas iguais? Se são todas as moléculas iguais, isso aqui também é uma substância pura. Só que essa aqui é uma substância pura composta, porque os átomos são diferentes. É a mesma coisa que fosse isso aqui, ó. O2 ou O3, ozônio. É uma substância pura, simples. Por quê? Só tem o oxigênio nessas moléculas, não tem mais nada. Agora, quando eu faço isso aqui, é uma substância pura, mas é composta, porque eu tenho elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. A diferença é que aqui eu representei por bolinha, eu pintei. A única diferença é essa. Então, eu posso até colocar idem AC. Idem AB, desculpa. E a D? A D, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho assim, eu tenho assim e eu tenho assim. Então, opa, são diferentes, é uma mistura formada por substâncias ou por moléculas diferentes. Mistura. Eu vou botar aqui idem A, porque é igualzinho. É a mesma coisa, eu tenho substâncias diferentes. Lembrando, então, substância pura simples, eu tenho todo mundo igual. Só o oxigênio, só o oxigênio, só o cloro, só o hidrogênio. Agora, quando eu junto átomos de elementos químicos diferentes, eu tenho uma substância pura composta. CO, CO2, carbono e oxigênio. H2O2, água oxigenada. Eu tenho átomos diferentes, só que eu posso representar isso por bolinhas, desenhando. Vamos lá para outra página. Agora a gente está na página 171. A água dos rios, mares e lagos é uma mistura. Eu falei para vocês que a água é uma mistura porque ela não tem só a molécula H2O. Ela tem outras substâncias dissolvidas nela. A água que a gente bebe é uma mistura. Classifica. É uma mistura porque é formada por substâncias diferentes, por moléculas diferentes. Mas é uma substância, é uma mistura homogênea. Por quê? Eu consigo identificar onde é que está o H2O, onde é que estão as outras moléculas? Não. Então é uma mistura homogênea. Porque é formada por moléculas diferentes.
mistura homogênea. A água destilada não é uma mistura, porque quando você destila a água, você fica só com o H2O, você só fica com essa molécula. Por sinal, essa água destilada eu já bebi, ela tem um gosto pavoroso. Então, você ficou com uma substância pura, você só ficou com H2O. Então, não é uma mistura, por quê? Porque é formada por um só tipo de molécula. Você classificaria a água destilada como substância simples ou composta? É uma substância composta, porque é formada por elementos químicos diferentes, como eu comentei. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. E ele está pedindo a fórmula química da água, é só colocar H2O. Porque é formada por átomos diferentes, de elementos químicos diferentes. D. O ar puro das montanhas representa uma substância pura, certo ou errado? Gente, quando ele fala que é ar puro é porque ele não tem poluentes, mas o ar ele é uma mistura de gases. Agora, ele é uma mistura homogênea. Estou falando do ar puro sem poluição. Se você pensar numa cidade grande, aí o ar já é uma mistura heterogênea porque você consegue ver a poluição. Então, o ar é uma mistura de outros gases. Você tem oxigênio, você tem gás carbônico, você tem nitrogênio. Por isso que o ar é uma mistura. Então, só lembrando, eu tenho misturas homogêneas, eu tenho misturas heterogêneas. Se eu consigo observar os componentes da mistura, seja a olho nu ou seja com o uso do microscópio, eu tenho uma mistura heterogênea. Se eu pego, por exemplo, peguei um recipiente, coloquei pedra, coloquei água e coloquei óleo. Eu vou conseguir observar os componentes da mistura. E aqui eu vou observar 3 fases. 1, 2, 3. Então, essa é uma mistura heterogênea com 3 fases. Ah, eu peguei só a pedrinha e coloquei água. É uma mistura heterogênea com 2 fases. Agora, resolvi misturar água com álcool. Dá para perceber onde está a água, onde está o álcool? Não dá. Vira uma coisa só. Se vira uma coisa só, é uma mistura homogênea. E às vezes, como eu falei, parece homogênea, mas não é. É o caso do sangue. Quando você olha o sangue no microscópio, você observa as células diferentes. Então, o sangue, apesar de parecer homogêneo, é uma mistura heterogênea. Gente, espero que tenham gostado. Próxima aula, separação de misturas, ou no domingo ou na segunda. Eu vou ver o que tem de exercício naquele material que a prefeitura manda para vocês. Beijos!